Vamos lá, mais uma vez. O tema da mensagem: pais amorosos e o filho neném. Não é neném de bebê, certo? Já sabe, é o famoso nem estuda e nem trabalha. É o famoso tempo livre. É o famoso desocupado, né? Lá no meu interior, não sei como é que é aqui, mas a gente fala assim, quando a pessoa está desempregada, a gente fala tá solto. Fulano está solto, né? Não está trabalhando. Mas muitos não é que estão soltos, não. Estão, de fato, propositalmente com tempo livre, né? De propósito. Então, eu preciso que você fique atento a isso. Vamos lá, a mensagem de hoje. Se você quiser guardar o texto de base, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. Muito importante esse texto. Hebreus 12, 5, que diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. O que é exortação? É chamar a atenção. Como filhos. Filho meu, não desprezes a correção e nem desmaies quando por ele quem? Deus, fores repreendido. Verso 6. Porque o Senhor o quê? Corrige o que ama. E o que mais? E açoita a qualquer que recebe por filho. Eu quero ler esse versículo mais uma vez. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. No verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai ou a mãe, não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, todos nós temos que obedecer, todos somos participantes, sois então bastardos. Eita! Olha o texto pesado. Sois bastardos e não filhos. Você está me entendendo? Está compreendendo, sim ou não? Uma vez alguém perguntou: mas pastor, por que tem um palavrão na Bíblia? Chamando o outro de filho bastardo. Filho não sei de quê. Não, meu irmão. Ele está falando de filho ilegítimo. Não tem legitimidade no campo espiritual, aqui está falando. Está me entendendo? Sim? Eu vou tentar, irmãos, colocar esse versículo, ou estes versículos, em uma perspectiva de uma análise um pouco mais profunda. Eu separei em partes esses versículos e eu queria tentar com você aprofundar um pouco nessa noite. No verso 6, quando ele diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu queria que você buscasse entender o que é correção e açoite. Quem é que precisa disso? Por favor, o que você acha? Responde para mim. O que você acha? Quem é que precisa? Que tipo de filho precisa de correção? E que tipo de filho precisa de açoite? Fala para mim. Para essa nova geração, nenhum. Use as palavras. Bote no cantinho do pensamento. Vá refletir no que você fez. Eu sei, irmãos, que isso de uma forma proposital, principalmente se você conversar com pedagogas, você vai ver que isso é um ensino desde a base. Desde a base. E olha que eu fiz 2 períodos de pedagogia, eu sei o que eu estou falando. Desde a base é ensinado isso para os professores, certo? Que
É errado disciplinar, é errado bater. Pastor, tem até lei para isso, lei da palmada, eu sei. Mas o que é a divergência do entendimento bíblico? É que existe uma diferença contundente entre o espancamento e uma correção. Na verdade, tentando impedir o espancamento e o sofrimento e a violência contra a criança, pesaram demais a mão na lei e tiraram praticamente todo o poder pátrio. Tem crianças que você vê que precisa de uma correção, mas os pais ficam até com medo, porque o menino tão esperto. Os pequenininhos já olham e falam assim: eu chamo o conselho tutelar, olha? E chama mesmo. E fala para a professora, fala para a escola, e pelo amor de Deus, eu não sou contra a escola, não entenda mal, pelo amor de Deus, sou muito a favor da escola, tá? Mas vai dizer, eu estou sendo espancado em casa, e o conselho tutelar vai lá e você pode tomar um processo, pode até perder a guarda da criança. A coisa está séria. Mas eu queria colocar isso não numa perspectiva sociocultural, socioeducativa. Eu queria colocar isso na perspectiva espiritual, tá claro? Eu não tenho nada a ver com criação de ninguém. Eu não tenho nada a ver com forma de pensamento ideológico de ninguém. Eu quero falar aqui do preceito bíblico, o que a Bíblia diz. Aí você escolhe se você quer ou não seguir o que a palavra diz. Tudo bem? Tá claro? Mas vamos lá. Quem é o filho que precisa de correção? Todos. Todo filho precisa de correção. Porque, por óbvio, ele não tem experiência de vida, então vai errar. E esse é um processo natural. É um processo natural. É impossível que a criança não erre. Aí eu estava vendo um videozinho daqueles, vídeo rápido. Irmão, eu tive uma crise de riso tão grande. Porque você deve ter visto esse vídeo. Vem chegando pequeno a criança, né? Todo arrumadinho, com a mochila, com aquela roupinha de escola. Eu lembrei muito quando eu estudava lá no Cônego Monte. A pastora fala que eu falo o tempo todo isso. Que quando eu passo na Bernardo Vieira com a Jaguarari, para todo mundo, eu falo, eu estudei aqui. Ela fala, toda a vida tu fala isso. Eu falei, mas é verdade. É porque eu lembro da farda, né? Eu lembro era uma mochilinha quadrada, né? Eu estudava ali. Né? No Juvenal. Pois é, ali pertinho, né? E eu morava na Jaguarari. Enfim. Lá eu vou falar de Jaguarari. Tá? Ela fica rindo de mim, ó. Mas, sabe, vinha um pequenininho chegando, irmãos, eu ri demais, porque a mãe nem licença perguntou assim, e aí, meu filho, já aprendeu tudo? Ele falou, eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Eu nunca esqueço esse vídeo, porque para mim tem uma sinceridade e uma verdade muito grande. É claro, ninguém sabe de tudo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas a criança menos ainda. Ela está no processo de evolução do seu desenvolvimento de aprendizado. E ela vai errar. E vai precisar ser corrigida. E tudo bem, não tem problema nenhum. Esse é o processo natural de aprendizado. Você adquire um conhecimento e você vai então exercitando aquilo até você tomar posse daquele entendimento. Piaget dizia que é um processo de desequilibração. Equilibração, desequilibração. Você tem contato com um conhecimento novo, se desequilibra, mas daqui a pouco começa a aprender aquilo, equilibra de novo, entra em equilibração e aí vai. Vai aprendendo dessa maneira. Então, todos precisamos de correção. Todos. E não é só a criança, nesse caso, todos nós. Em algum momento da vida, mesmo na fase adulta, nós vamos precisar de correção. De alguém que diga, olha, esse caminho não está certo. Essa sua maneira não está certa. Amém? Mas e o açoite? Quem é que precisa do açoite? O que você acha? O que insiste no erro. O que de propósito se mantém errando.
Na minha terra nós chamamos de teimoso. O teimoso precisa de açoite. Agora tem que ser com a mangueira, com rapa-coco. Estou falando de suas que eu tomei, tá? De mangueira, de rapa-coco. Você sabe o que é rei? Sabe o que é rei? Eu sou do sertão. Rei é um pedaço de couro que você usa para... É basicamente um chicote. Você usa para bater nos animais para eles acelerarem. Eu já tomei surdo daquilo. A gente chama de taca também. Meter a taca. De chinela, irmão, ficava quase a tatuagem da Havaiana nas costas. As listrias e o nome. Tem tudo aquilo. Certo? Mas eu não estou falando de espancar. Eu estou falando da correção. E a correção, às vezes, exige firmeza. Amém? Mas se eu te disser que o açoite, ele não precisa necessariamente ser usado. Bom, eu não sei como é que é aqui na capital, mas no sertão, normalmente os meninos tomavam uma surra. Na segunda, bastava ver o rei, ele já pensava duas vezes. E a maioria das famílias, eu não sei se na família de vocês também tinha isso, na maioria das famílias, aí, o rei tinha nome. Cada família botava o nome, a maioria chamava de Chico. A mãe dizia assim: vou pegar Chico. O menino já começava a chorar. Já não queria mais nem conversa de teimar, já ia obedecer. Entra, tomar banho. Vou já. Aí entrava um menino, aí eu tava jogando bola, tava brincando. No meu caso, a gente tava lá no meio da capoeira. Capoeira não é luta, capoeira pra gente era no meio do terreno, no meio do tempo. Né? A gente chamava lá na Vaz, lá no campo. A gente vinha, irmão, aqui é rodeado de preto aqui. Aí os pais, as mães diziam assim: entra, tomar banho. Mas eu nem tô sujo. Se você fazer assim na canela, arrisca, né? Cinza. Enquanto o menino fica: não quero não. Tá, eu vou só jogar aqui água nas pernas. Aí os pais e a mãe dizem assim: vou pegar Chico. Corri pro banheiro. Entende o que eu tô falando? Sem dizer para você que a maioria das casas na minha época, o banheiro era lá no quintal. E não tinha luz. Você levava no máximo um candeeiro. Aí o menino, além do frio, ainda tinha medo. Nem sempre o açoite é usado. Literalmente usado. Mas às vezes fala da presença da autoridade. Você está entendendo? De um respeito pela autoridade. Tem gente que precisa da correção literal. Tem gente que não precisa. Ela simplesmente respeita a autoridade. E a autoridade aqui são de pais, autoridade de Deus, autoridades civis, militares, eclesiásticas, não importa a autoridade. A pessoa respeita. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Os rapazes ainda respeitam a polícia? Eu gosto muito de ver vídeos. Eu estava vendo esses dias vídeos em Rio, São Paulo, Santa Catarina, aqui em Natal, em vários cantos. Eles policiais perseguindo gente de moto que estava assaltando, ou motos que estavam com a placa adulterada, ou coberta por um saco, por um pano, ou sem capacete. Ou seja, estava errado de alguma forma. Irmãos, vários vídeos que eu vi, depois você dá uma olhadinha. Quando o policial está sozinho e ele vai enquadrar a pessoa que está errada, a população vem para espancar o policial. Em muitos lugares. Não em todos, mas em muitos lugares. Jogam pau para o policial cair na moto. Vem para cima para causar problema.
As pessoas respeitam a autoridade? Você respeita a autoridade? Como é que você trata seus pais? Pergunta aí ao seu irmão. Hein? Como é que você trata seus pais? Pessoas que tratam seus pais no grito, de igual para igual e até acima. Pai e mãe chamam, que é? Um pouquinho mais engole. Irmão, você não tem que concordar com tudo, porque muitas vezes os nossos pais fizeram ou fazem coisas erradas, e nós não somos obrigados a concordar com o erro de ninguém. Ninguém. E você pode dizer, eu não concordo com isso. Isso está errado. Mas eu estou falando da afronta de tratar pais e mães como se não fossem nenhuma autoridade. Isso é um erro horrível. Isso pode atrair para a sua vida maldição e morte. Eu vou falar isso devagar. Isso pode atrair para a sua vida maldição e morte. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Porque ela manda honrar pai e mãe. Não está dizendo honre pai e mãe que são gente boa. Nota 10. Não diz isso. Só diz honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que prolongue os teus dias sobre a terra. Qual o contrário disso? Diminuir, vai morrer mais cedo. Tome cuidado com isso. Está claro, irmãos? Isso está claro, irmãos? Vamos ver o que diz Provérbios 22:15. Diz assim, Provérbios capítulo 22, verso 15. A estutícia, essa palavra significa malícia, significa loucura, às vezes, né? Desvario, às vezes. Como é que está na sua Bíblia? Está igual a minha, é estutícia? Alguma está diferente? Nenhuma. Tolice? Pois é. A estutícia está ligada ao coração de quem? Do menino, da criança. Menino aqui não é apenas sexo masculino, criança, certo? Mas a vara da correção a afugentará dele. Olha que coisa legal. A doideira, a loucura, a estutice está no coração da criança. A vara da correção vai afugentar. Ou seja, existem crianças que, se você deixar por conta, ela vai fazer loucura. Vai fazer coisa que não é brincadeira. Dá só uma olhadinha aí para quem está perto de você. E pergunte para essa pessoa: o que tu fazia quando era pequeno? Não tem gente, eu tenho certeza, que não era flor que se cheirasse. Tenho certeza, tem uns aí que eram daqueles que só Jesus na causa. Certo? De fazer, pintar e bordar. Tá? Sim ou não? Tem uns que era fogo na roupa, meu filho. Precisa de correção. Em Provérbios, voltando um pouquinho, capítulo 20, verso 11, olha que versículo interessante, diz assim também: até a criança, até mesmo a criança, se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. De novo, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Dá para saber as ações da criança, mas se não forem puras e retas, então precisa de correção. Então precisa que alguém caminhe direito. E não deixar por conta própria, e não deixar fazer as próprias escolhas, porque é possível que ela faça péssimas escolhas, porque não tem ainda maturidade. Eu não sei se você está sabendo de um caso, irmãos, de um desembargador. Salvo engano meu, desembargador. Acho que não era só juiz, não. Acho que era desembargador. Depois você dá uma pesquisada. Que julgou o caso de um camarada, se eu não estou enganado, 36 anos, que estava junto com uma menina de 12. Vocês viram esse caso?
E o juiz lá disse que tudo bem, porque a família sabe, a sociedade sabe, e não sei o que conversa é essa, meu irmão? Que história é essa? Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo, e isso cada vez mais vai ficar comum. Comum. Eu fico pasmo, eu fico estupefato de perceber isso. Porque na psicologia, na faculdade, quando nós estamos estudando psicologia, nós aprendemos que o adolescente, ele só vai terminar a sua formação, o cérebro só termina de fechar as suas redes neuronais. A gente chama de plasticidade cerebral. Ou seja, só chega no ápice por volta de 25 anos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nessa média de 25 anos. Ou seja, até essa idade, o ser humano não é maduro. Não é maduro. Por isso que, tecnicamente, entre 20 e 25, nós chamamos de jovem adulto. Jovem adulto. E você vai perceber que muitas pessoas nessa faixa etária pensam e agem como adolescente. Pensam e agem como adolescente. Porque normalmente, naturalmente, ainda não chegou na maturidade. Compare uma pessoa, principalmente homem, a mulher amadurece mais rápido, principalmente homem, com 25 anos, e compare esse homem com 35 anos, você vai ver a distância enorme, na maioria dos casos, da forma de raciocinar. Porque até 25 anos é um meninão. É um meninão. Quer ser muito adulto em algumas coisas, mas você vê em outros que olham e você fala, meu Deus. E algumas mulheres ainda pioram, porque só chamam ele de meu filho. Meu filho. Meu filho quer isso, quer. Só falta botar ele para tomar gagal. Ah, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Sim? Sim? Vamos adiante. Voltando para Hebreus, capítulo 12, verso 7, ele fala, se suportais a correção, tem que suportar. Então está dizendo que é um esforço, está dizendo que é uma decisão que exige esforço. Diz, Deus vos trata como filhos. Se suporta, Deus trata como filhos. Porque, olha a pergunta do escritor aos Hebreus, que filho há a quem o pai não corrija? Qual é a indicação que esse texto dá? O texto indica, e aqui pai, irmãos, por favor, entenda, pai e mãe. Não é só pai, o homem, não. Pai e mãe. Quem cria. Às vezes é o avô, a avó, é quem está exercendo aquela figura de autoridade, paterna ou materna. Pode ser um tio, pode ser quem cria. Se você ama, você corrige. Por favor, tente observar isso. Quem é o filho a quem o pai não corrige? E por que ele corrige? Porque ele ama. Porque ele não quer que sofra. Porque ele não quer que se dê mal na vida, então ele corrige. Ele chega e corrige. E esta é uma prova de amor. Por favor, guarde isso. A correção é uma prova de amor. Porque quando você não tem ligação afetiva com ninguém, a pessoa pode pintar e bordar. Levante a mão, por favor. Na sua rua, agora no carnaval, alguém se embriagou? Levanta assim a mão. Levanta a mão. Algum homem saiu vestido de mulher? Eu tenho sempre uma desconfiança com isso. Sei não. Para mim, os caras esperam a hora que ninguém vai criticar. Não é? Eu vou sair, soltar a franga e ninguém critica. O povo acha legal. Tá? Mas vamos lá. Isso vai dar um problema para mim, mas não estou nem aí. Vamos lá. Você saiu da sua casa para ir lá repreender a pessoa? Tome vergonha. Seja homem. Cabra. Não sei como é que pode se amanhecer aí, jogado na calçada, rapaz. Seja homem. Você vai se meter com a vida de ninguém, irmão? Você não vai. Você não vai. A não ser que fosse um amigo íntimo.
um parente, alguém que você tem afeto, você não vai se meter. Você não vai se meter. Normalmente não vai. Pelo menos a sabedoria até aconselha a não se meter. Mas quando é alguém de sangue, quando é alguém que você ama, nasce uma raiva. Nasce uma raiva, uma vontade, sabe, de botar juízo dentro da cabeça da pessoa. Porque você não quer que a pessoa vá por esse caminho. Você não quer que ela sofra. Você está me entendendo? Está me entendendo? Aqui ele está dizendo. Mas para isso eu preciso suportar a correção. Tem gente que quer ser filho, mas quer ser um filho sem correção. Para fazer o que quer. Você tem ideia, irmãos? Por favor, olhem uns para os outros de novo. De novo. De novo. Você tem ideia de quantas pessoas se dizem cristãs, se dizem evangélicas, dizem que são crentes, mas no carnaval vão para a folia? Você tem ideia? E quantos chegam a dizer assim, mas não tem nada demais? A Bíblia diz que tem, mas a pessoa fala que não tem. E nós temos que aceitar o que ela está dizendo, porque ela está certa. Não tem nada demais. Os cristãos católicos pitam e bordam. Não todos. Por favor, essa forma minha genérica e generalista não leve ao pé da letra. Não são todos. Não são todos. Eu estou falando dos que fazem. Pita e borda. Bebe, se droga, trai, adultera. Tá. Aí na quarta-feira de cinza está na filinha. Não. Tem crente que faz pior. Porque eles, pelo menos, estão tentando se arrepender. Com a cara mais lavada do mundo. Pequei. Bota aqui a cinza. Isso que se dizem crente, que nem isso. Que ainda abre a boca e diz assim, não fez nada demais. Aí vão pegar a Bíblia e falar assim, mas a Bíblia diz que eu posso beber, eu só não posso me embriagar. Embriagar é que é pecado. Beber pode. Jesus transformou água em vinho. Engraçado que aquilo que interessa a pessoa decora, né? Mas aquele outro versículo que fala assim, para quem são os ais? Dor. Para quem são os olhos vermelhos? Para quem são as feridas sem causa? Para os que andam chapando coco. Esse a pessoa não sabe, não. Você pergunta, você leu esse aqui? Não. Li não. Pois é, né? Só lê o que interessa, né? Você está me entendendo, irmãos? Eu preciso suportar a correção. Está errado, então está errado mesmo. Não tem desculpa, está errado, acabou, está errado. Se Deus está dizendo que está errado, então está errado. E quando eu assumo isso, Ele me trata como filho. Amém? Hebreus 12, 11 diz, e na verdade, toda correção, não é uma ou outra não, é toda correção, ao presente, quer dizer, no momento que ela é dada, não parece ser de gozo, não tem prazer nenhum, senão de tristeza, mas depois produz o quê? Fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela aqui, correção. Exercitados na correção, produz um fruto, né, de justiça e paz. Na hora que você está sendo corrigido, não é gostoso, não é tranquilo, não é bom. Mas quando você aceita, mesmo doendo, quando você aceita mesmo, depois isso vai produzir em você coisa boa. Amém? Mas você suporta a correção? Ou você só se cerca de pessoas que concordam com você?
Vamos lá. Hebreus 12, 7. Em Provérbios, capítulo 3, vamos ler 2 versículos. Provérbios 3, 11 e 12. Diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Irmão, criar nojo da repreensão. Tem gente que faz isso. E o pior, a pessoa cria nojo do mensageiro. Acredite. Tem gente que passa a ter nojo de nós que pregamos a palavra. Nojo, não quer nem ver nossa cara pintada de ouro. Mas está aqui. Verso 12. Porque o Senhor repreende a quem? A quem ama. Assim como, olha que coisa linda, irmãos. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ele trouxe um exemplo próximo de nós. Não é aquilo que eu acabei de falar? Se você é pai, mãe, e você quer bem ao filho, e o filho está fazendo errado, você repreende, porque você ama. Quer saber se um pai ou uma mãe ama um filho? Veja se eles repreendem. Pai e mãe que deixa filho fazer o que quer. E tem famílias assim. Tem famílias assim. Que o filho faz a maior besteira na rua. Se você for lá reclamar, as pessoas de casa vão se voltar contra você. Contra você. Na minha geração, e na geração anterior, quando chegava a reclamação em casa, meu amigo, você já sabia. Já sabia. P vai cantar hoje. Tá? Por quê? Porque as famílias tinham esse preceito de vergonha. E aqui não é vergonha de timidez, é vergonha de ter senso, vergonha no sentido de ter hombridade, de ter princípios. Vergonha na cara, que eu quero dizer. Amém? Eu tenho 3 pedagogas aqui, pergunta para elas como é que é cuidar de criança hoje. Se na grande maioria das escolas, os professores têm até receio dos pais. Porque nós somos de uma geração, pessoal da minha idade, mais velhos que eu, de uma geração onde os professores eram figuras de autoridade e respeito. Hoje, irmão, se você brincar que tem criança batendo na cara do professor. Pingue de gente. Um pingue de gente. Eu estava na escola uma vez, eu estava trabalhando. Eu vi uma cena que eu não vou esquecer mais nunca. Eu, ainda estudante de psicologia, e por mania ficava observando o comportamento das pessoas. Tanto observando o comportamento dos professores, porque eu estava fazendo minha pesquisa para o TCC, quanto observando o comportamento das crianças, porque sempre me interessou o desenvolvimento infantil. Eu vi uma cena que me chamou a atenção, me marcou, irmãos. Uma criança disse para a professora: pegue minha bolsa. Aí eu parei para ver. Eu digo, deixa eu ver como é que vai desenrolar isso. A professora: não, filha, pega você, bota nas costas, leva. Eu assim: pegue minha bolsa. Se não, vou dizer para minha mãe. Isso não foi o mais grave. O mais grave foi: ela paga o seu salário. É daí para pior, irmãos. É daí para pior. Não há respeito. E é isso que eles aprendem. Aos meus, eles podem ser mal educados por escolha, se quiserem. Mas eu ensinei. Eu ensinei. Claro, a mãe é pedagoga e ensinou mais do que eu. Eu estou falando da minha parte. Depois você vê a parte dela aí. Tá? Eu ensinei o quê? Você vai numa lanchonete, alguém põe a comida na sua mesa, olhe para a pessoa e diga obrigado. Eu ensinei isso para eles. Ah, mas a pessoa está trabalhando, é obrigação dela. Sim, é obrigação dela servir. Mas é minha de ser grato.
Quantas pessoas não olham nem na cara, irmãos? Nem na cara. Nem na cara. Olhe no trânsito. Aquelas pessoas que trabalham entregando panfleto. Quantas vezes a pessoa vai entregar o panfleto, ninguém nem abre nem o vidro. Ou se o vidro estiver aberto, nem olha para a pessoa. Mas pastor, se eu deixar, vou encher meu carro de papel. E daí, irmão? Tira, bota no lixo. Mas você estava honrando um ser humano que está trabalhando no sol. Quando eu falo com algum atendente de telemarketing, eu odeio ligação. Mas quando eu preciso, quando é indispensável, e eu termino a ligação, eu sempre digo para a pessoa: tenha um bom dia, tenha um bom trabalho. Porque eu fico imaginando quantas pessoas foram mal educadas, quantas pessoas foram grosseiras com alguém que está ali só ganhando o seu pão de cada dia, não tem nada a ver com o problema da pessoa. E vai ser descarregada ali, e não é nem problema que está sendo resolvido no telefone, ela vai descarregar toda a sua frustração, todo o seu mal encarnado de uma alma cebosa, vai descarregar nos outros, que o outro não tem culpa. Você está entendendo? Mas e você, como é? Como é que é você? Você trata o ser humano com respeito? Você diz obrigado? Me ajude perguntando para essa pessoa que está ao seu lado aí. Você diz obrigado? A quem abriu a porta para você no restaurante? A quem cedeu o lugar? A quem te serviu um copo de água? Você diz obrigado? Eu acho que se você for uma pessoa sensível, nunca mais você vai errar. A partir de hoje você vai olhar para as pessoas e vai dizer para elas obrigado. E pode observar que quando você é gentil, normalmente você desmonta muita gente. Muita gente. Mas nós temos uma trava, por quê? Porque precisamos provar que nós somos. Por que precisa provar? Por quê? Entende sim ou não, irmãos? Vamos adiante. Hebreus 12, 8, ele diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos somos participantes, sois então bastardos e não filhos. Viver sem disciplina. Eu peguei um caso aqui, irmãos, que é o de Samuel, 1 Samuel 2, verso 29, quando um homem de Deus, um profeta de Deus, foi enviado até o sumo sacerdote Eli, um homem de Deus para repreender outro homem de Deus. Porque Eli, mesmo sendo o sacerdote principal, o sumo sacerdote, e deveria ele ser o responsável de ensinar as coisas de Deus, de orar pelo povo, abençoar o povo, pedir perdão pelo povo, ensinar o povo a buscar o Senhor. Na verdade, ele estava deixando com que seus filhos fizessem tudo de errado. Só para você entender o caso. Ele era descendente de Arão. A família de Arão foi escolhida para ser a família dos sumos sacerdotes. Os sacerdotes principais. Não havia templo. O povo de Deus ia até o Senhor em um local rodeado de tendas. Era uma tenda principal, mas era tipo uma cerca de tecido, chamado tabernáculo. E lá dentro havia um local de sacrifício. Você acredita que os filhos de Eli, eram 2, eles levavam prostitutas lá para dentro. E não faziam isso escondido, não faziam isso à calada da noite, não, era a hora que desce na telha. E as pessoas sabiam. E a oferta que o povo trazia, o costume qual era? Apresentar primeiro para Deus o melhor, e depois o que sobrava
ficava de alimento para o sacerdote. E essa era a ordem de Deus. Sabe o que eles faziam? Eles tiravam o melhor primeiro para eles. O que sobrasse era para Deus. Aí Deus mandou um homem de Deus dizer para ele assim, olha, verso 29, 1 Samuel 2, 29, por que dás coices contra o sacrifício? E contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras a quem? A teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Verso 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha eu dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para sempre. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, eu honrarei. Aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos ou desmerecidos ou desprezados. Você está me entendendo? Deus está dizendo, não vou fazer, porque não tem disciplina. Não tem ordem nesse negócio. Você está honrando mais seus filhos. Você não consegue colocar ordem nesse negócio. Deus disse, vão ser desprezados. E vai ver a história. Os 2 filhos morreram na guerra. O pai, Eli, homem muito idoso, quando soube da notícia que os 2 filhos haviam morrido na guerra, e imediatamente disseram, e a arca de Deus foi tomada. Ele teve um susto tão grande. Diz a Bíblia que ele estava sentado num batente, na cadeira. Virou do batente, quebrou o pescoço e morreu na hora. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira. Viver sem disciplina, viver sem ordem, fazer o que a carne manda, fazer o que o desejo pede. Isso traz consequências terríveis. Você está me entendendo? Sim ou não? E a Bíblia diz, se você viver sem disciplina, vai ser filho bastardo, você não vai ser filho. Isso está muito claro. Por fim, eu quero o último texto. 1 Coríntios, marque ele, capítulo 13, verso 11. Importantíssimo texto. 1 Coríntios 13, 11. Quando Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria, quer dizer, agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem gente que continua agindo como criança a vida inteira, agindo de forma infantil a vida inteira, não muda, não aprende, não evolui, não cresce. Irmãos, quantas vezes eu já ensinei aqui, por exemplo, para os casais, dizendo querido, querida, quando você chegar em casa, não leve os problemas da rua, não desconte nos seus familiares os problemas da rua, eles não têm culpa. Mas quando vê, chega o irmão, pastor, fez isso, fez aquilo, eu falo, o que foi? Aí eu penso, mas eu já ensinei isso, gente. Eu já dei o segredo, o caminho das pedras. É só andar. Mas não andam. Continuam agindo como criança, por impulso, com birra. Gente, crente com birra. Você está entendendo? Eu queria, antes de encerrar, tratar de 2 pontos importantes. O primeiro, eu coloquei homens e mulheres sendo tratados como crianças. Entenda bem um ponto, irmãos. Algumas famílias têm tremendo sofrimento, porque a pessoa, ela já passou dos 20, já passou dos 30, mas ela não amadureceu. E ela nunca vai amadurecer
Porque os próprios pais não deixaram. Não deixaram. Por favor, é talvez um ponto dos mais cruciais que eu preciso que você aprenda aqui. Todos nós nos deparamos com situações na vida que ficamos abalados, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar. Isso é normal. Ninguém sabe de tudo, ninguém está preparado para tudo, ninguém, não pense que eu estou, ninguém está. Existem situações que você fica sem chão, sem saber o que fazer nem para onde ir, normal. Mas existem pessoas que elas não se dão nem ao trabalho de tentar encontrar uma saída. Por quê? Papai e mamãe. Papai e mamãe sempre socorrem, sempre ajudam. E eu não estou dizendo que pai e mãe não deveriam ajudar seus filhos, não entenda errado. Se um pai e uma mãe têm recursos financeiros para não deixar seus filhos passar necessidade, para dar o melhor, não tem problema nenhum nisso. Contanto que essa criança aprenda desde cedo o valor das coisas. Aprenda respeito, aprenda que nada é de graça, tudo tem custo. Porque sim, eu já me deparei com pessoas de muito boa condição financeira, mas de um espírito humilde. Tem de sobra, mas não humilha ninguém. Tipo, encontrei gente assim. Foram bem criadas, foram bem educadas. Pessoas de muita posse que pode pagar todos os dias para ter ajuda. Mas, ao contrário, se dispõe a ajudar os outros. Existem pessoas assim. Ou não? Existem pessoas assim. Mas existe o contrário também. Pessoas que nem têm condição de nada. Me perdoe a expressão, me perdoe. Mas uma pessoa quebrada, arrebentada na vida. Não tem nada. Não tem onde cair, vive. Morto está em qualquer lugar. E age como se fosse filho do maior empresário do mundo. Porque os pais fizeram isso. É engraçado que a cultura norte-americana é muito mais refinada nisso. Porque os americanos, quando saem do ensino médio e vão para a faculdade, da faculdade te vira. Desde a faculdade. Eles não voltam mais para casa. Dali, quando eles saem da faculdade, já é direto para o emprego, já é para viver sozinho, já é para dar seu jeito. É cultura deles. Os pais investem, as faculdades são pagas. Os pais investem, mas terminou a faculdade, vai viver tua vida. Os velhos agora vão desfrutar, vão viajar, vão viver. Não se preocupar mais com o filho, não. É assim. Como é que é no Brasil? Acabou com 35 anos. Dentro de casa. Mas não é um momento que todos nós podemos passar. Eu já passei. Eu já estive na casa com meu sogro. Minha sogra, e alguns conhecem meus sogros, sabem que eles têm por mim carinho, respeito muito grande. Não me tratam mal, pelo contrário, me tratam de uma forma que eu fico até com vergonha muitas vezes, tão bem que eles me tratam. Meu cunhado, acabou que eu amo assim, muito. Tive na casa dele também, me deu muita força. Um tio da minha esposa já falecido, tive na casa dele também. Eu já precisei de gente, irmãos. Já morei de favor, irmãos. Mas pergunta para minha esposa se de manhã não estava fazendo alguma coisa. Quando eu estava lá no interior do Ceará, no interior não, é região metropolitana, Maracanã, é como se fosse Parnamirim aqui. Quando eu fui para lá, irmão, meu cunhado me dava 2 vales de transporte, era tudo que ele podia fazer por mim naquela época. Ele tirava do dele, ele tinha que dar o jeito dele para poder sobrar 2. De 2 vales de transporte, a gente conseguia formar 4 passagens de trem. Porque o valor do vale de transporte
Uma viagem dava 2 de trem. A gente podia trocar lá na hora. Eles aceitavam. Eu ia metade do caminho de trem e a metade do caminho de a pé. Todo dia eu saía de manhã para procurar emprego. Todo dia. Eu não ficava em casa. O senhor já está me recebendo na casa. Já está me oferecendo refeição. Eu vou passar o dia inteiro deitado. Não. Foi arrumar o que fazer. Trabalhei de servente. Trabalhei em panificação. Trabalhei de vigilante. Eu dei meus pulos. Amém? Mas tem gente que não. Você abre a porta. A pessoa não entende o que está acontecendo. Aí fica lá. Você vai lá, está uma pessoa desempregada na casa dos pais. Por quê? Melhor do que hotel, irmãos. Ei, melhor que hotel. Porque tem 3, 4, 5 refeições no dia. Dá boa. Comida de mãe. Nem todas, né? Mas muitas. Comida de mãe, filho. Tem TV. Tem internet. Quantos pais, quantas mães até dão celular? Bota o crédito no celular? Vai embora quando? Nunca. Ainda é arriscado arrumar uma mulher e levar para dentro de casa. Você está me entendendo? Não cresce, não amadurece. Aí quando tem um problema, não sabe o que fazer com o problema. Não sabe. Um problema que qualquer outro casal passaria e sofreria, teria suas consequências, mas resolveria. Essa pessoa não resolve. Vai ser insuportável para ela. Aí para onde vai? Álcool, drogas. Outros nem isso. Nenhum nem outro. Vai para o videogame. Bota essa imagem aí para mim, minha filha. É a próxima. Não é essa imagem de muita gente, não? Essa imagem. Acabou com 30 anos de idade das costas, 35 anos. Os pais querendo ver o jornal, querendo ver a novela e o abençoado jogando. É só mais essa, é só mais essa, é só mais essa. Olha a cara dele. Olha a cara dela, da mãe. Aí sabe o que acontece? Os pais vão ter problema. Já se sabe hoje, é fato científico, que muitos desses casais acabam o casamento. Eles não saem de casa, eles não vão se separar, mas o casamento acaba por causa de filhos. Eles passam a conviver na mesma casa, se tolerando. Por quê? Porque um bota a culpa no outro. Um bota a culpa no outro. Né? O pai vai dizer, tá vendo? Eu queria meter na chibata, você não deixou? Aí a mãe vai dizer, e resolve! Aí o problema que é do filho passa a ser problema deles. Vão começar a se atacar. Sabe o que surge depois? Culpa. Porque eles veem que aquilo que deveria ser só uma chuva, passa só uma chuva, só um instantinho, vira 1 mês, 2, 10, 1 ano, 3, 5, 10 anos, e a pessoa lá, dando trabalho a pessoas idosas. Você não conhece nenhum caso assim? Entende? Volta aí, minha filha. O outro ponto. Pais que têm medo de não serem amados. Tudo isso é por causa disso, irmãos. Tudo isso por causa dessa situação. Pais que têm medo de não serem amados. Atenção a isso. A geração anterior à minha, os meus pais, a geração dos meus pais, erraram feio. Porque a geração dos avós deles não tinham essa preocupação de serem amados. Não estava nem aí para ser amado por filho.
O negócio deles era respeito. Tinha que respeitar. Era respeito o negócio. Aí a geração dos meus pais, a geração anterior a mim, botaram na cabeça assim: não, meus filhos não vão sofrer o que eu sofri. Aí você encontra hoje mães conversando com a criança de 4 anos, perguntando assim: meu filho, a mamãe ama. Ama, mãe, ama. Olha a preocupação. Preocupação ser amado. E o que isso indica, pastor? Isso indica que a pessoa, ela tem dúvida se é suficiente. E o medo de não ser suficiente, o medo de não dar conta, é que começa a fazer liberar. Cada culpa. Passa o dia trabalhando. Não tem tempo para brincar, não tem tempo, chega de noite, está impaciente, está agoniado por causa do trânsito, por causa do patrão, enchendo o saco, por causa de não sei de quem, chega em casa com a cabeça deste tamanho. Aí libera tudo. Libera a criança para ficar com o celular. Embora eu tenha dito, enquanto profissional de saúde mental, eu já disse, criança não deveria ter celular. Atrapalha o neurodesenvolvimento da criança. Não deveria ter. Hoje já se sabe que maior parte das crianças que têm acesso a celular tem acesso à pornografia. Tem acesso à pornografia. Aí depois chega um pai e a mãe: rapaz, estou, pelo amor de Deus, pastor. Aí, ou quando na clínica, né? Chega para mim na clínica: eita, aqui, o que foi? Meu Deus, o que eu faço? Olha aqui a criança. Digo: de quem é a culpa? De quem é a culpa disso? Você deu a tela. Você foi dormir e deixou a criança na sala com a TV ligada. Mas eu deixei assistindo desenho, pastor. Como é? Repete. Eu deixei assistindo o desenho. Você já viu o que está passando no desenho? Vai ver o que está passando no desenho. Para ter o queixo cair. O que estão ensinando no desenho? Aí você ainda é daquele tempo que acha que desenho infantil só ensina coisinha fofinha, lindinha, bonitinha, é isso? Não, querido. Ensina cada coisa terrível. Mas a sua culpa de falta de tempo, preste atenção, a sua culpa de não ter conseguido dar conta, fica aquela preocupação. Eu tenho que compensar, eu tenho que... Aí faz tudo que a criança quer. Você acredita que tem criança que influencia na fé dos adultos? Vou repetir com calma. Tem crianças que influenciam na fé de adultos. Tem pessoas que só vêm na igreja quando a criança quer. Se a criança chorar, não vem hoje, não vou hoje não. Quando a criança tiver com seus 16 anos, aí você vai chorar. Deus te proteja disso. Não estou lançando maldição não, tá? Estou dando alerta. Porque muitas mães são assim. Chega 15, 16 e fala assim: vamos, meu filho, para a igreja? Aí, meu filho, ele fala: não vou e acabou. Não vai mesmo não. Porque os pais têm medo das crianças hoje. Têm medo dos adolescentes. Nas gerações anteriores, a velhinha podia ter 1,40 m. Mas depois que ela dissesse entra, o caboclo podia ter 1,80 m. Ele entrava. Ele se abaixava para pedir a bênção. Amém? Amém? Antigamente o homem não precisava ter 1,90 m, ser bombado para ser autoridade, não. Podia ser um senhorzinho. Sabe aquele sertanejozinho? Tinha de gente. Mas quando ele dissesse, ele não precisa nem dizer. Naquela época não precisava dizer, não. Bastava olhar. E não entenda errado, muitos deles nunca espancaram filho nenhum. Nunca. Estou falando de gente que pega um pau e bate na criança. Não estou falando desse tipo de gente, não. Estou falando de gente que nunca nem precisou bater.
Bastava olhar. E aquilo era suficiente para a criança obedecer. Alguém perguntou assim para mim, pastor, vamos lá. Você é da saúde mental. Certo. Trabalha com neurodesenvolvimento. Ok. Como é que eu faço? É errado eu tratar e criar meu filho apenas conversando? Eu falei, não. Se teu filho te obedece. Se teu filho te obedece, não tem nada de errado. Agora, se você precisa falar 1000 vezes para a criança tomar um banho, me perdoe, a culpa é sua. Você errou e está errando. Porque a criança não poderia ter esse domínio, não poderia ter. Escolher que, ó, irmãos, crianças estão escolhendo o que comer. Pai e mãe tem que fazer 4, 5 opções para a criança escolher. Não estou com vontade de comer isso hoje, não. Eu sou de uma geração, meu filho, que todo mundo comia a mesma coisa. Salvo que tivesse uma alergia, salvo quem tivesse algum problema. Se não, era a mesma coisa todo mundo. Hoje não, você tem que fazer opções. Virou o que esse negócio? Buffet? Para criança. E o pior, gente se endivida para isso, porque não tem recurso financeiro suficiente. Quem tem, eu considero errado. Mas quem tem, ainda vai lá. Tem gente que não tem, aí vai fazer compra. Vai ficar endividado porque a criança está enjoada de comer feijão. Não quero feijão. Quer o quê? Vou falar não, que é marca e dá um problema. Isso dá errado, esse negócio de falar marca. Tá? Pelo amor de Deus, irmãos. Entende o que eu estou falando? Tem medo de serem suficientes, você tem que acabar com isso. Você tem que acabar com isso. A pessoa perguntou para mim, mas pastor, eu vou deixar chorar? Deixe. Nunca houve um caso de uma criança morrer porque estava chorando. Não houve. Deixa. Sabe quando é que eu digo que não deixa? Aqueles que se batem a cabeça na parede. Aí eu falo, deixe não. Deixe não, porque vai fraturar, esse menino vai ter um problema aí. Leva esse menino, né, para o médico para ver, precisa de um acompanhamento especial. Mas ele só se deita no chão e chora? Deixa, meu filho. Eu não sei se você tem essa experiência, eu vou falar uma coisa aqui pesada. Mas você sabia que um dos sonos mais gostosos que tem é depois de chorar? Não é não. É. Por quê, pastor? A ciência comprova. Porque você descarrega tanta adrenalina que zera. Aí o corpo relaxa. Menino, depois de chorar muito, você dorme. Tá? Entende o que eu estou falando? Mas não, o bichinho não pode chorar. Não pode por quê? Não, eu não posso dizer não para criança. Por que não? Porque tem TOD. Não, o transtorno existe. Mas que o negócio está desembestado, tá. O bichinho não pode ouvir um não. Que não? Trate ele. Mas pastor, não aguenta ouvir não. Vai tratando ele. Até ele se acostumar. Porque lá fora, as pessoas não terão paciência. Lá fora, as pessoas não dirão, tadinho, ele tem um laudo de TOD. Ele tem um transtorno opositor, então não podemos dizer não. As pessoas não vão querer saber disso. É problema seu. Ninguém vai tirar o filho dela para botar o seu, porque o seu está chorando. Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Então aprenda a colocar as coisas no devido lugar. Sim, existem crianças que devem ter realmente um acompanhamento especializado. Existem crianças que realmente têm um problema sério. Mas que grande parte é falta de educação. E pais,
que foram pais sem ter o preparo devido. Está me entendendo? Sim ou não? Então, adultos, tratado como criança, é um desastre. É um desastre. Por isso que a Bíblia diz, atenção mulheres, por isso que a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Homem, mulher, não é adolescente. Agora você imagina se eu falei para você que a formação da neuroplasticidade termina sua formação por volta dos 25 anos. Até 25 anos a pessoa está tendo ainda estado de formação, não está maduro. Aí você vê uma adolescente de 14 anos com o filho no braço. Se ela não tem estrutura psicoemocional para cuidar de si própria, como vai cuidar de uma criança? Significa que essa criança provavelmente será uma criança com educação falha. Se não houver um suporte da família, será uma educação falha. Mas se a família não tem estrutura, se a própria família já é disfuncional, o que será da próxima geração? Você está me entendendo? Então isso precisa ser cuidado. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte.